Fala, mano. Beleza? Então, mais um vídeo aqui pro canal, lendo o livro Culpa e Graça, e a gente parou na página 48, que hoje eu vou terminar o quarto parágrafo, que é problemas que o dinheiro traz, e também a gente vai iniciar o quinto tópico, que é nosso mundo interior, beleza? Então, na verdade, a gente parou na página 49, mas eu vou ler o último parágrafo da 48 para ver qual é o contexto, né? Como a gente sempre faz, né? Para ver qual é o contexto da página 49 aqui, para não ficar sem contexto, sem nexo. Não, eu acho que não vai ficar, né? Mas é melhor assim, desse jeito. Então vamos começar. Talvez você esteja pensando que eu tenha me contraditado, que esteja confessando existir pessoas sem escrúpulos, sem culpa. Eu emprego essa expressão como todo mundo, mas é apenas um modo de falar. Não pense que aquele oportunista esteja, na verdade, isento de culpa. Veja como ele tem necessidade de explicar a sua conduta, de apreciar os outros e de se justificar, de ser acreditado diante dos outros, bem como perante si mesmo, de propor aos outros, como também a si mesmo, uma versão corrigida que o exonera de toda qualquer culpa. Os que são aparentemente sem escrúpulos são pessoas que recalcaram os seus escrúpulos para o subconsciente. Sinto-me mal em estar tão sadio quando há tantos doentes, em ser feliz quando há tantos infelizes, em ter dinheiro quando tantos têm falta dele, de ter uma vocação interessante quando tantos suspiram sob o peso de um trabalho que detesta, e até mesmo de ter sentido a mão de Deus e ter sido iluminado pela fé, enquanto tantos sofrem na angústia, no isolamento e na obscuridade. Eu conversava sobre isso recentemente com um dos meus colegas, um psiquiatra. Com um sorriso leve, cheio de boa vontade, ele me disse: Eu sou seu amigo, mas devo também ser um pouco o seu médico. Gentilmente, ele estava me dizendo que achava meus sentimentos de culpa verdadeiramente mórbidos. Eu não contesto. Você talvez tenha pensado da mesma maneira ao ler até aqui. Ele me explicou o seu pensamento. Você sofre de uma deformação do senso de responsabilidade. Nós não somos responsáveis pelo mundo inteiro, mas mais modestamente, só por um pequeno círculo imediato. Se somos fiéis nesses limites, podemos ter a consciência tranquila. De um só golpe, eis-me carregado de uma nova culpa. É bem verdade que há orgulho de se sentir assim responsável pelo mundo inteiro e por todas as suas injustiças. O farisaísmo também me espreita. Podemos emocionar-nos com os indianos que morrem de fome sem perceber sofrimentos que estão mais próximos de nós, os quais poderiam ser remediados. No entanto, essas observações consoladoras não me bastam. Pouco depois, recebi uma carta de um amigo estrangeiro. Acabo de saber, me escreveu ele, que segundo as estatísticas, uma boa parte da humanidade é subnutrida, as riquezas terrenas são mal distribuídas. Então, sinto-me embaraçado quando durmo numa cama, nem ouso mais me distrair no domingo ou nos feriados. Por certo, meu amigo psiquiatra poderia lhe dizer, como fez a mim, que ele está doente. Mas há também outra doença, uma doença universal, um imenso recalque da consciência. Se há tanto sofrimento no mundo, não seria justamente porque muitas pessoas boas, que são honestas e até conscienciosas nas suas responsabilidades cotidianas, se tranquilizam facilmente dizendo que esses sofrimentos longínquos, em tão grande escala, estão fora do seu raio de ação?
Elas persuadem que não podem fazer nada quanto a isso. Assim continuam a haver iniquidades gritantes devido a uma espécie de cumplicidade universal. De tempos em tempos, surge um profeta que agita a consciência de todos. Ele desperta uma culpa que havia sido recalcada em inúmeros corações. Ele amplia de novo o sentimento de responsabilidade e obtém reformas que se acreditavam impossíveis. Ao ouvir um profeta com esse, de repente muitos homens se lembram da história de Pilatos, que lavou as mãos na presença da multidão para marcar bem os limites formais das suas responsabilidades. Estou inocente, disse ele, em Mateus 27, versículo 24. Porém, essa cerimônia teatral não livrou Pilatos de sua consciência pesada. Percebemos isso depois, porque ele mandou colocar sobre a cruz a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. João, capítulo 19, versículo 19, eu acho, né? Tá, J.O. Uma atitude que contradizia a anterior. Assim, muitas pessoas que se sentem culpadas por permanecer covardemente inertes diante das injustiças do mundo só se libertam por meio de vãos protestos verbais. Há tantas injustiças, crimes e sofrimentos no mundo que nós todos sentimos conscientemente ou não essa culpa generalizada que meu amigo qualificou de mórbida. E menos que adquiramos outra culpa, a de não nos solidarizarmos com as responsabilidades dos outros. Numa teoria de responsabilidade limitada, a confissão da nossa impotência diante de tanto mal não pode verdadeiramente nos satisfazer. É preciso outra resposta. Meu amigo sentiu isso bem claramente e nossa conversa logo passou para outro assunto. O que você faz da graça de Deus? Perguntou-me ele. É justamente porque tenho uma consciência profunda da nossa culpa e da sua extensão. Eu lhe disse que tenho também uma consciência profunda da graça numa única esperança. Tudo bem, então, ele me disse. Então, onde fica o limite da cumplicidade? Esse é outro problema, frequentemente bem delicado. Muitos empregados, secretários e vendedores abriram-se comigo sobre essas questões de consciência. Eles sabem que seus patrões enganam clientes ou sócios nos negócios. Eles devem cumprir as ordens que sabem que são desonestas. Às vezes, arriscam-se a falar com o patrão que geralmente acata mal essa intromissão de um subalterno em assuntos que não competem a ele e sobre os quais, de fato, ele não tem muita informação. Eu sempre me lembro de uma moça que trabalhava numa farmácia. Eu sempre me lembro de uma moça que trabalhava na farmácia. Certa vez, ela percebeu que estava entregando um produto abortivo a uma mulher grávida. Chocada, ela se abriu com o seu patrão. Porém, muito calmamente, este lhe disse que ela devia somente executar as ordens dos médicos e não discuti-las. O que eles prescreviam era o problema deles e não dela. Ela desistiu do seu emprego na farmácia. Na realidade, quaisquer que sejam as boas razões que possamos invocar para nos defender, nós nos sentimos sempre culpados pelos erros dos outros. Um senso de solidariedade humana está profundamente arraigado na alma de cada pessoa. Sentimos isso mais vivamente quando se trata de alguém próximo. Se seu irmão recebe honra por um ato de heroísmo, você fica orgulhoso disso também, embora não tenha participado do acontecimento. Porém, se esse mesmo irmão praticar um ato vergonhoso, você sentirá vergonha, mesmo que aparentemente não tenha nenhuma cumplicidade no caso.
Assim, vemos pessoas que sentem durante a vida inteira uma vergonha social, adquirida na infância porque o seu pai faliu, ou porque seus pais se divorciaram. Seus colegas de escola lhe viram as costas e essas crianças sentiram como culpa essa desonra familiar. Se nós conseguirmos esquecer por nós mesmos a solidariedade que nos liga a nosso próximo, o mundo saberá nos lembrar disso. Sentimos também essa solidariedade no plano nacional. Se o governo federal cometesse uma falta grave na política, interna ou externa, seria inútil condená-lo. Uma culpa recairia sobre mim, mesmo se eu fosse a primeira vítima desse erro. O zelo que tenho, se eu sou da oposição em criticar o governo, tem sua fonte exatamente nessa viva necessidade de encontro, de colocar sobre ele uma culpa que me toca. Desse modo, se leio no jornal que um compatriota cometeu um crime na Venezuela, sinto uma espécie de vergonha. Mas será que devo me sentir responsável por outras nações? Guardo a esse respeito uma recordação bem viva. Fui na Alemanha logo depois da guerra, numa reunião de médicos. Os transportes estavam ainda desorganizados e um conferencista que iria falar sobre a morte não conseguiu chegar. Nós combinamos substituí-lo. Um teólogo, um colega alemão e eu. É preciso falar dos campos de concentração, disse meu colega, e dos médicos que aceitaram ser instrumentos de morte. Bom, disse-lhe eu, você é que deve tratar desse assunto. Sou suíço. Falarei sobre outra coisa. E ficou decidido assim. Porém, mais tarde, do meu quarto, percebi de repente que essa frase que havia pronunciado estava carregada de farisaísmo suíço. Ela se assemelhava ao "Isto é com vocês", de Pôncio Pilatos, Mateus 27, versículo 24. Dava a entender a meu colega que, porque ele era alemão, se bem que ele havia sido perseguido e mesmo arruinado pelos nazistas, era mais solidário que eu com os médicos assassinos. Fiquei perturbado. Levantei-me e fui acordar o meu colega para lhe pedir perdão. A extensão dessas responsabilidades coletivas aumenta mais e mais. Onde está o limite? Não há limite. Nós temos a consciência pesada diante dos nossos filhos por deixá-los num mundo tão inquietante. Diante das ameaças das armas atômicas, muitos físicos são despertados brutalmente para uma compreensão geral das responsabilidades do homem de letras, uma percepção que as belas teorias sobre a neutralidade da ciência antes abafavam. Quanto mais desconhecido é o réu para mim, mais facilmente posso enganar a mim mesmo e me convencer de que seus problemas só dizem a respeito a ele. Porém, honestamente, esse movimento de desassociação me parece uma espécie de demissão culposa da minha vocação humana, cuja dignidade reside no seu senso de responsabilidade. É o caso também de um líder quando se dá conta das consequências dos seus atos e que inocentes podem pagar pelos seus erros. Assim, Davi fez o recenseamento do seu povo para se orgulhar do seu poderio e que desagradou a Deus. Quando a peste se espalhou pelo país, Davi clamou: Eu é que pequei, eu é que procedi perseveramente, porém essas ovelhas que fizeram, segundo Samuel, capítulo 24, versículo 17. Quanto mais se purifica esse excesso de responsabilidade, mais se aviva a culpa que sentimos por todo o mal que há no mundo. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça?
Quem se escandaliza que eu não me inflame? Exclama Paulo, segundo Coríntios, ou Colossenses, Coríntios, segundo Coríntios, segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 29. Pedro fala de Ló, o justo que tanto se afligia com a vida dissoluta dos pagãos, seus contemporâneos. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 8. Deve-se citar aqui as belas passagens do profeta Ezequiel, que se sente acolhido como uma sentinela responsável pelos pecados dos outros. Ezequiel, capítulo 3, versículo 16. Acho que é Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 até o 21. E também capítulo 33, versículo 1 ao 11 também. Ou ainda Arão, que na função de sacerdote levava diante de Deus todas as iniquidades do seu povo. Mas é em Jesus Cristo que esse senso de responsabilidade por todos os homens se estende até o infinito. Nós o sentimos em todas as suas atitudes, quando ele chora sobre Jerusalém e seus crimes, Mateus 23, versículo 37, quando ele contempla a multidão, parecia com ovelhas que não têm pastor, Mateus capítulo 9, versículo 36, quando ele evoca o sofrimento do pastor pela menor das suas ovelhas desagarradas, até que a encontre, Lucas capítulo 15, versículo 4, quando ele acrescenta misteriosamente que há ainda outras ovelhas que não são deste aprisco e que haverá no final um só rebanho e um só pastor. João, acho que é João, capítulo 10, versículo 16. Percebemos isso principalmente ao vê-lo caminhar para a cruz. Ele, o inocente, carregado com a culpa de toda a humanidade, como Isaías havia profetizado. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Levou sobre si o pecado de muitos. Isaías, acho que é Isaías, capítulo 53, versículo 5 até o 12. Assim, a vida espiritual e o ministério espiritual, longe de tornarem mais leve o fardo da culpa, aumentam ainda mais a carga. Além disso, não se trata, como em Jesus Cristo, do peso da culpa dos outros apenas. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais vivenciamos a sua graça. E quanto mais vivenciamos de sua graça, mais descobrimos faltas em nós mesmos que não percebíamos antes, e mais sofremos por isso. Ok? Então, eu terminei aqui problemas que o dinheiro traz. É o quarto tópico. Espero que vocês tenham compreendido uma coisa que eu li aqui. E tamo junto na caminhada com Cristo. Forte abraço, valeu. Até o próximo vídeo, que vai ser hoje. E é isso. Vai ser o quinto tópico que eu vou ler no próximo vídeo. Vai ser nosso mundo interior, como eu tinha falado no início do vídeo. Então, até a próxima. Até o próximo vídeo. Valeu.